Estudantes da Bíblia, na aula de hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o livro de Esther. E hoje teremos uma participação muito especial no nosso canal, porque nada melhor do que uma mulher para falar desse fascinante livro. Antes de começarmos nossa aula, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir o vídeo, ativar o sininho e compartilhar o nosso canal com aqueles que você conhece que também se interessam pelo estudo da Bíblia. Então, sem mais demora, roda a vinheta e vamos para a aula! Olá, estudantes da Bíblia! Vamos juntos aprender mais sobre o livro de Esther. Quando lemos o livro de Esther, a primeira coisa que precisamos fazer é localizar os fatos registrados dentro da história. Os acontecimentos registrados em Esther ocorreram entre o 6º e o 7º capítulo de Esdras, quando Assuero era o rei da Pérsia. Assuero era a forma hebraica do nome do rei Xerxes I, o mesmo Xerxes que aparece no capítulo 4 de Esdras. O livro focaliza os judeus que haviam permanecido na Pérsia e não retornaram com Zorobabel e os demais judeus para Jerusalém em 536 a.C. Como aprendemos em Esdras e Neemias, a política dos persas era diferente dos assírios e babilônios com relação aos povos conquistados. Por isso, muitos judeus decidiram permanecer na Pérsia, tendo em vista a melhora na qualidade de suas vidas. Há 3 características marcantes no livro de Esther. A primeira é que o nome de Deus não é encontrado no livro, o que fez muitos estudiosos ao longo dos séculos questionarem sua inclusão no cânon bíblico. Mesmo que não encontremos o nome de Deus em Esther, suas ações e seu poder podem ser percebidos ao longo da história. Enquanto liberta seu povo da fúria desenfreada de Amã, o nome do Senhor não é visto, mas a sua presença é sentida em todo o livro. A segunda característica é que no livro de Esther nós encontramos a origem da festa de Purim, celebrada até hoje entre os judeus no dia 14 e 15 do mês de Adar, que equivale aos meses de fevereiro, março, do nosso calendário, em comemoração à libertação dos judeus da ira de Amã. Até hoje os judeus celebram o Purim, lendo em voz alta o livro de Esther. A terceira característica é que no livro de Esther nós encontramos o maior versículo da Bíblia, Esther 8 e 9. Não sabemos quem escreveu o livro de Esther, mas, sem dúvida, o escritor era um judeu, temente a Deus e que conhecia pessoalmente o reino de Assuero e o palácio de Suzã. O livro de Esther começa mostrando a vastidão do reino de Assuero. O Império Persa abrangia territórios em 3 continentes, Ásia, África e Europa, e seu império se estendia sobre 127 províncias. A história de Esther se concentra em Suzã, a capital de inverno do rei. Assuero era filho de Dario I, que lhe havia deixado uma vasta riqueza e um complexo de palácios luxuosos em Suzã. Em 483 a.C., Assuero promoveu um grande banquete, o clímax da demonstração do seu poder e riqueza, que se estendeu por 6 meses. Enquanto isso, a rainha Vasti também deu um banquete para as mulheres na casa real. Enquanto exibia aos seus convidados toda a riqueza do seu reino, Assuero, com o coração alegre do vinho, resolveu fazer da sua rainha parte da exibição e ordenou que Vasti fosse introduzida na sua presença e na presença dos seus convidados com a coroa real. Acontece que Assuero queria que Vasti fosse apresentada aos seus convidados apenas usando a coroa real, e ela recusou. Isso enfureceu o rei, e depois de consultar os seus astrólogos para saber o que fazer, o rei depôs a rainha Vasti. Alguns fatos são importantes para entendermos a história do livro de Esther. O capítulo 2 de Esther começa dizendo: passadas estas coisas. Estas coisas se referem às guerras de Termópilas, Salamina e Plateia, entre persas e gregos. A intenção de Xerxes era conquistar toda a Grécia, mas os persas foram derrotados pelos gregos. Passadas, então, essas coisas, Assuero voltou a desejar ter uma rainha. Seus conselheiros propuseram que fossem trazidas ao palácio moças virgens de todo o seu reino, para que fossem levadas até Suzã e recebessem um tratamento de beleza por 12 meses, e
e depois introduzidas na presença do rei. A mulher que mais o agradasse seria a sua rainha. E é a partir desse momento que vamos deparar com Esther e Mordecai. Mordecai era um judeu da tribo de Benjamim, que morava em Susã. Mordecai era descendente de Quis, um dos muitos judeus que haviam sido levados por Nabucodonosor para a Babilônia em 597 a.C. Mordecai havia criado Esther, órfã de pai e mãe. Esther era uma bela jovem e estava entre as mulheres que foram levadas para a casa do rei em Susã. O rei havia colocado Hegai, seu eunuco, como responsável por aquelas mulheres. E desde o início de todas as mulheres, Esther foi a que lhe caiu nas graças de Hegai. Ele favoreceu Esther e deu a ela perfumes, alimentos e a levou para os melhores aposentos da casa das mulheres. Enquanto isso, todos os dias Mordecai passava pela casa das mulheres para saber como estavam as coisas com Esther. Mordecai havia ordenado a Esther que não contasse a ninguém que ela era judia. Todas as moças escolhidas foram levadas à presença de Assuero. No mês de Tebete, entre dezembro e janeiro do nosso calendário, em 479 a.C., chegou a vez de Esther ser levada à presença do rei. 4 anos depois de Vasti ter sido destituída como rainha. Assuero amou Esther mais do que todas as outras moças e fez dela sua rainha. Um acontecimento importante marca o final do capítulo 2. Mordecai descobriu que 2 guardas do rei Assuero planejavam matar o rei. Mordecai contou o fato para Esther e Esther contou para o rei. Depois de investigar e comprovarem o plano, os 2 guardas foram empalados. A partir do capítulo 3, outro personagem é apresentado, Amã, descendente dos amalequitas, o mesmo povo que fora inimigo de Israel por tantos séculos, e o que o rei Saul devia ter exterminado. O rei Assuero decidiu engrandecer Amã, acima de todos os príncipes. Todos os servos do rei inclinaram-se e se prostraram diante de Amã, todos, menos Mordecai. É possível que a recusa de Mordecai em se curvar diante de Amã fosse pelo fato que Amã, engrandecido pelo rei, tivesse tomado para si alguma honra divina, como faziam reis persas. E curvar-se diante de Amã exigia uma certa adoração, que violaria a fé de Mordecai. Amã ficou enfurecido por ver que todos se inclinavam para ele, menos Mordecai. Amã então decidiu matá-lo, mas ao descobrir que Mordecai era judeu, na sua fúria irracional, Amã decidiu que seria pouco matar apenas Mordecai e resolveu fazer uma limpeza étnica, destruindo todos os judeus que havia na Pérsia. Amã vivia numa sociedade que se orientava pelo destino em que o diário da corte para os eventos do ano era determinado pelo sorteio. Assim, ele precisava escolher um dia de sorte para eliminar os judeus. Depois de lançar o pur, ou sortes, o dia escolhido foi o 13º dia do 12º mês. O consentimento do rei foi facilmente obtido. Amã acusou os judeus de rebelião e prometeu um aporte extra de 342 mil quilos de prata para o orçamento do Estado. Amã planejava conseguir esses recursos tomando os bens dos judeus e confiscando suas terras. O pai de Assuero, Dario I, havia estabelecido um excelente serviço postal que operava em todo o império. Quando os correios enviaram as cópias do decreto e a lei de extermínio dos judeus, foi proclamada em Susã. Toda a cidade ficou perplexa. Mordecai, ao saber daquele decreto, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, em sinal de profundo lamento e tristeza. E assim, todos os judeus reagiam quando recebiam a trágica notícia de que a morte deles ocorreria no dia 13 do 12º mês. As servas de Esther informaram a rainha que Mordecai estava vestido de pano de saco. Ela mandou roupas para Mordecai, mas ele não quis vesti-las. Esther então mandou um dos servos do rei até Mordecai para saber o que estava acontecendo. Mordecai contou ao servo sobre a lei de extermínio dos judeus
e pediu ao servo para que dissesse a Ester para se apresentar ao rei e pedir a ele que tivesse misericórdia dos judeus. Ao receber aquela notícia, Ester mandou dizer o seguinte para Mordecai através daquele servo: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Mordecai enviou uma resposta para Ester. Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Mordecai tinha fé que Deus salvaria o seu povo de algum modo, por meio de Ester ou de qualquer outra pessoa. O destino dos judeus agora dependia de Ester. Só ela tinha acesso ao rei. Mesmo não sendo convocada pelo rei há um mês, a alternativa era arriscar-se a ir sem ser convidada. Mesmo preocupada, ela aceitou correr o risco. A comunidade judaica de Suzã deveria apoiá-la, jejuando por ela por 3 dias. Ao terceiro dia, com seus trajes reais, Ester foi até o pátio interior do palácio e o rei estava sentado em seu trono. Ao ver sua rainha, Assuero estendeu o cetro de ouro para Ester, concedendo audiência para ela. Ester agiu com sabedoria, convidando o rei e seu predileto, Amã, para um banquete. Amã, cheio de orgulho por ter sido convidado para o banquete da rainha Ester, saiu do palácio. Quando viu Mordecai, sua fúria se acendeu novamente. Ele voltou para casa e, aconselhado por sua esposa, decidiu construir uma forca mais alta que os muros da cidade, na qual enforcaria Mordecai. Porém, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Então pediu para que lessem para ele os anais da corte. Foi lido para o rei que Mordecai é quem havia denunciado aqueles 2 guardas que queriam matá-lo. Assuero perguntou se Mordecai havia recebido alguma recompensa ou honra por aquele feito. E seus servos responderam que Mordecai não havia recebido nada. Nesse momento, Amã havia entrado no pátio exterior do palácio e decidido pedir ao rei que enforcasse Mordecai naquela forca que ele havia preparado. Que se fará ao homem que o rei deseja honrar? Foi a pergunta que o rei fez a Amã. Amã, baseado no equívoco, acabou dando ao seu inimigo as honras que ele imaginava que seriam as suas. Profundamente envergonhado e humilhado, Amã correu para sua casa e, ao contar para sua esposa o que havia acontecido, ela disse o seguinte: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Ester convidou o rei e Amã para um segundo banquete e nele Ester fez seu pedido. Amã ficou chocado. Sua ação de lançar-se aos pés da rainha estendida no divã foi interpretado como uma tentativa de estupro, o que agravou ainda mais as acusações contra ele. Os servos de Assuero cobriram o rosto de Amã, um sinal de sentença de morte. E a grande ironia é que Amã morreu na forca que ele mesmo havia preparado para Mordecai. Havia ainda o problema do decreto de Amã. Como ele havia emitido o decreto em nome do rei com o seu selo, não podia ser revogado. Mas em resposta a pedido de Ester, o rei autorizou um segundo decreto, permitindo aos judeus que reagissem aos seus inimigos. Séculos antes, o rei Saul, da tribo de Benjamim, falhou em exterminar os amalequitas, desobedecendo a Deus. Agora, Mordecai, da tribo de Benjamim, crendo que Deus salvaria seu povo, havia vencido o amalequita Amã. Assuero deu o seu anel, o mesmo que havia dado a Amã para Mordecai, assim como uma veste real, uma grande coroa
e um manto de linho fino e púrpura. Os correios enviaram cópias do decreto real autorizando a reação dos judeus. O decreto foi publicado em Suzã e no dia 13 do 12º mês, os judeus se livraram dos seus inimigos, incluindo os 10 filhos de Amã. Os corpos dos filhos de Amã foram empalados para tornar público o fim que tiveram. Para celebrar o livramento do povo, os dias 14 e 15 de Adar se tornaram festivos, que seriam observados todos os anos. Aqueles dias foram chamados de Purim, do nome Pur, pois Amã havia lançado o Pur, ou sortes, para saber o dia em que os judeus seriam destruídos. Essa é a origem da festa de Purim, que os judeus comemoram até hoje. Mordecai tornou-se o segundo no reino de Assuero, fazendo bom uso do seu poder, procurando o bem-estar e trabalhando pela prosperidade do seu povo. Deus é o Senhor da história. Mesmo que sua assinatura não apareça em todas as páginas, os acontecimentos registrados em Esther não são coincidências. São provas de que Deus está no controle dos acontecimentos. E os planos do homem, estejam onde estiverem, não superam o propósito de Deus. O livro de Esther nos ensina que Deus jamais se esquece do seu povo e de suas necessidades. Em toda a história, não há povo que foi mais perseguido e esteve tantas vezes próximo do extermínio como os judeus. Ninguém conseguiu e ninguém conseguirá eliminar os judeus, porque lá atrás, milênios atrás, Deus fez uma aliança com um homem chamado Abraão, que a descendência de Abraão ocuparia uma terra e ali viveria em paz para sempre. Essa promessa se cumprirá quando Jesus reinar sobre toda a terra, e o livro de Esther evidencia que o nosso Deus é fiel e todas as suas promessas se cumprirão.